Você trabalha duro, se dedica todos os dias, mas parece que o seu negócio não anda? Talvez o problema não seja a sua dedicação, mas a forma como você pensa. E a verdade é, enquanto você agir como funcionário dentro do seu próprio negócio, você vai continuar colhendo resultados pequenos. O jogo muda quando você passa a pensar como dono do seu negócio. Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, empresária, mãe de duas crianças lindas, o Júnior e a Mariana, e casada com o Átila Lira. Hoje, o tema que nós estamos abordando aqui é um tema, como a gente sempre gosta de falar aqui, no mundo empresarial também é polêmico, tá? Quando o pessoal fala de operacional, você ser operacional ou não, mas o tema aqui envolve isso também. Hoje a gente levantou aqui, separamos isso, que é para trazer a visão clara de quem você é no seu negócio. Se você está sendo um gestor ou o dono da sua empresa. E o tema que a gente separou aqui é exatamente isso. Por que pensar como dono de empresa muda os seus resultados? Pessoal, eu vejo que muitos donos de empresa, donos dos seus próprios negócios, eles acabam pensando como funcionário, como um gestor e não como dono. Todo dono é um gestor, mas nem todo gestor é dono da empresa. E a gente levantou alguns pontos aqui que eu quero trazer para vocês, para que você possa meditar e trazer isso para o seu negócio, para ver se você qual está sendo a sua atitude, como que você está agindo no seu negócio, como gestor, um funcionário ou como dono de fato, que é o que você é. O primeiro ponto aqui é gestor versus dono de empresa. E aí a gente listou aqui alguns itens para trazer uma reflexão e eu vou pontuando com vocês. Funcionário executa e dono pensa em estratégia. Funcionário trabalha pelo hoje e o dono pensa no futuro. Funcionário apaga incêndio e o dono constrói a estrutura. Gente, é bem isso daqui. Você, muitas das vezes, se prende 100% em ser o gestor do seu negócio e não pensa como dono. O gestor, que é o funcionário, ele vai executar. E quando você está preso 100% executando o que não era mais para você estar executando, você não fica livre para criar estratégias para o seu negócio. Então, foi o que eu falei no início. Todo dono tem que ser gestor, sim, porque o gestor sabe 100% do seu negócio. O gestor, ele tá ali, ele tá acompanhando, ele sabe como funciona. Se você trabalha com maquinário, ele sabe o que precisa para aquele maquinário executar. Mas o dono da empresa, ele não vai meter a mão no maquinário para ele executar aquilo. Ele tem pessoas ao lado dele. O gestor, o funcionário, ele tem a visão ali, ó, de sobrevivência, do hoje, o que ele vai fazer hoje, no máximo ele vai ter um planejamento, porque o dono da empresa designou, veio e teve a visão. Já o dono da empresa não, a sua visão é de longo prazo, a sua visão é de futuro, é aquela coisa, vista e visão. Então o funcionário, ele tem a vista e o dono tem a visão. Então muitos empresários, muitos donos de empresa, eles se pegam aí e aí vem o problema. Por quê? Vem aquele pensamento, eu tenho que fazer, ninguém sabe fazer como eu, se eu não meter a mão não vai acontecer, se eu não tiver ali o pessoal não vai. Gente, esquece isso. Tá na hora de você criar a sua equipe. Tá na hora de você já criar os protocolos, já criar os manuais na sua empresa para que a sua empresa funcione independente de você estar ali, ó, no operacional, grudado ali do lado do pessoal. Você não pode largar, e eu sempre bato nessa tecla. Dono de empresa não tem que largar o operacional, porque é do operacional que sai seu sustento. Mas entender o que não é largar do operacional. E aí vem a confusão. Você acaba achando que você tem que executar onde você não tem mais que executar. Você tem que fazer ali, ó, a gestão do seu negócio. E como que eu faço a gestão do meu negócio? Eu tendo uma visão clara do meu negócio, eu tendo uma visão a longo prazo, eu criar estratégias, eu não só ser um executor. Então, muitos confundem isso e você não pode confundir. Então, assim, eu tive até uma aula do meu mentor falando, e na mentoria, ele botou pra gente fazer um teste lá, e grande maioria são gestores e não donos de empresa. Francine, há um equilíbrio? O correto é você estar ali, ó,
mais ou menos, só que o dono da empresa, vamos botar de 100%, você tem que ser 60% dono, 40% gestor. Ah, ok, eu tenho que ser mais dono do que gestor, cada vez mais e mais. Mas a gente se prende a isso, a gente tem que, às vezes, dependendo do momento, e aí vai dependendo do momento da sua empresa, como é que você está. Porque quanto maior a sua empresa for, mais dono da sua empresa você tem que ser. Quanto menor a sua empresa for, a gente entende que você vai ser o gestor, você vai ser o funcionário. Muitas das vezes você está num processo que você está abrindo o seu negócio e você é a pessoa que limpa, você é a pessoa que vende, você é a pessoa que faz o serviço, você é tudo dentro da sua empresa. Ok, é o seu momento. Mas você já parou e já planejou o próximo passo? Porque você tem que planejar. E aí, se eu conseguir tantos clientes, como que vai ser? Eu vou ter que correr atrás, aí eu, de repente, eu vou ter que abrir mão. Então, assim, você ser dono de empresa é isso, é você ser estratégico e não simplesmente um executor, tá? O outro ponto é pensar como dono muda a sua visão de prioridades. 100%. É aquilo, é o dono. Quem tem a visão do negócio é o dono. Não é um funcionário. Não queira que ele tenha a sua visão. Esse é um erro que a gente comete. Eu falo para os meus funcionários, você tem que pensar como dono. Sim, eles têm que pensar para eles entenderem, mas eles não vão ter a visão que eu tenho. Não é à toa que eu estou na posição de dono e eles são os funcionários. Então, eu não posso exigir que eles tenham a visão que eu tenho. Porque a hora que eles tiverem a visão que eu tenho, de repente eles estão indo para o próximo nível e graças a Deus. Porque eles já entenderam que eles estão indo para um outro nível, para um outro patamar, e aí eles vão ter a visão do negócio dele. Então, a gente exigir que eles tenham a mesma visão que a nossa, a gente pode exigir, mas não vai ter. Então, entenda isso. Então, por isso que eu falo, pensar como dono muda a visão de prioridade da sua empresa, tá? E a gente pontuou, não é só sobre fazer muito, é sobre fazer o que gera resultado. Isso daqui é algo que, assim, vira a chave de muitos, tá? A gente fala muito de, às vezes, muita produtividade. Você tá trabalhando muito e você não se prende e você não tem a noção clara da margem do seu negócio. E, às vezes, você trabalha muito com um produto ou um tipo de serviço que a sua margem é muito pouca. E aí, na sua esteira de produtos, você tem um outro produto que você vai trabalhar, se dedicar muito menos, só que a sua margem é muito maior. E aí, o que acontece? Aí vem o erro. Você acaba se dedicando naquilo que tem muito, que te dá muito trabalho, mas é grande volume, e a sua margem é pequena. E aí, você não consegue ter essa estratégia. Por isso que o dono é o estrategista. Ele tem que olhar, tem que pegar e ver, olhar os números, o que isso daqui está me rendendo. Eu tenho um celular, eu tenho um copo de água, eu tenho uma caneta, tenho uma caneta e tenho uma folha. Ah, a folha, se eu vender 100 folhas por mês, o meu lucro dela é de 100%. Ah, mas eu estou vendendo 500 canetas, mas qual é o meu lucro? Ah, o meu lucro é 50%. Gente, pelo amor de Deus, é parar e analisar. Você tem que ser estratégico. Você tem que saber o que está consumindo, o que não está consumindo, o que você tem que investir, o que você não tem que investir. Então, o olhar de dono muda a visão da sua empresa. Então, quando você entende isso, você já vira essa chave, tá? O outro aqui é parar de gastar energia em tarefas que não movem o seu negócio. Exatamente, é planejamento. Como eu dei o exemplo aqui do que você está vendendo, de repente você tem aí uma esteira de produtos que te consome muito e a sua margem é pouca. E aí você vai analisar e você vai ver que tem um outro produto que vai te consumir muito menos e que a sua margem vai superar aquilo. Então, seja estratégico, faça a diferença no seu negócio. Você trabalhar muito nem sempre significa que você vai ter um resultado bom, tá? Nem sempre vai significar que eu trabalho muito, porque tem muita gente que pensa e foca nisso. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer muito, eu tenho que fazer. Só que esquece do lucro, do resultado. Você já parou para analisar e ver? Então, muitas pessoas colocam isso na cabeça e muitos empresários, muitos donos de negócio, acabam se sentindo incomodados quando senta na cadeira e não tem nada para fazer. E fala assim, meu dia não rendeu. Eu duvido que você não já escutou alguém, ou se você é empresário já não falou isso. Nossa, hoje eu não fiz nada, meu dia não fez nada. O quê? Você sentou, você viu o relatório, você não foi para o chão de fábrica, você não meteu a mão na massa, você não ficou aquele final do dia, ai meu Deus, não consegui nem respirar. Só que será que você foi produtivo? Então, entenda isso. Não confunda esses pontos. Nem sempre, para você ser produtivo, você tem que estar com sua agenda ali, sem você conseguir
conseguir respirar. Você tem que ser estratégico. E para você ser estratégico, você precisa ter tempo para que você consiga analisar. Então, comece a pensar nisso, tá? Comece a ver aonde que tá aí que você não está conseguindo ser dono 100% do seu negócio. E aqui, ainda dentro desse tema, é olhar para números, processos e pessoas. Então, complementando o que eu falei. Então, você tem que analisar 100%. E aí, você acha que o seu funcionário, o seu gestor, ali, se você tem um gestor ou não, se você só tem um funcionário, você acha que ele vai conseguir analisar isso daqui? Não vai. Essa análise tem que ser sua. Você tem que ter a visão clara do seu negócio. Você tem que olhar aquilo ali e ver. De repente, você tem um estoque. Não, eu não vou vender esse estoque. Eu vou aguardar por causa do momento. Como é que estão os meus números? Eu consigo, o que eu faturei, eu consigo segurar as minhas despesas? Eu consigo fazer e tal. Então, assim, o meu estoque. Se eu não consumir ele não estraga isso. É ter essa noção clara, entendeu? É ter isso, é ter clareza, olhar os seus números, se preparar, olhar para as pessoas, quem é a pessoa certa para tentar determinada função, determinado cargo. Então, você, quando passa a ser dono do seu negócio, você passa a ter essa visão clara do seu negócio. Enquanto você está simplesmente como um funcionário, um gestor, um executor, você não consegue destravar isso dentro da sua empresa, porque você vai continuar sendo um executor e nunca um estrategista. O próximo ponto aqui, a armadilha que não muda o pensamento. E aí vem, você continua sobrecarregado, o negócio não cresce porque depende só de você. Chega uma hora que você trava sem conseguir dar o próximo passo. Quando a gente é simplesmente um executor, quando a gente está falando ali de você ser simplesmente o seu funcionário e não o dono da empresa, a sobrecarga vem. Por quê? Você pode ter uma equipe gigantesca, mas quando a sua equipe vai lá, você pede, como eu falo sempre na minha área de atuação, que é o financeiro administrativo. Ah, fulana, faz uma planilha para mim. A pessoa foi lá e me deu a planilha. Chegou a planilha da minha mão, tá errada. Aí o que eu faço como uma executora? Eu simplesmente vou pegar e eu vou refazer aquela planilha. Eu não vou pegar e não vou dar a ordem, ó, fulana, isso aqui tá errado. Ó, você tem que incluir isso, isso, isso. Vai me demandar tempo? Vai. Só que eu preciso fazer isso. Porque enquanto eu não entendo a minha posição, o que eu preciso fazer, eu continuo sendo uma executora. Porque a partir do momento que mandam algo para mim que não está correto e eu pego e refaço, eu simplesmente estou trazendo um acúmulo de serviço para mim e não estou ensinando o meu funcionário. Eu estou sendo funcionário dele. Então, por isso que você pensa como funcionário ou você pensa como dono de empresa. Então, nós, como donos de empresa, qual é o nosso papel? Eu tenho que ensinar, eu tenho que dar as coordenadas, eu tenho que transbordar na vida do meu funcionário e não ao contrário. O seu funcionário já pegou a malícia e ele coloca você para trabalhar. Enquanto você não enxerga que, mas Francine, eu não tenho paciência, veio para mim, eu já estou em cólicas aqui, eu já quero resolver. Se nem que você faça a sua, faça a sua. Já que você tem isso, faça ali a sua. Até você conseguir também se desprender disso. Mas você não deixe transparecer isso para o seu funcionário, porque enquanto você não tiver paciência para treinar o próximo, você não vai ter tempo livre. Treinar pessoas requer tempo, requer dedicação, paciência. Treinar pessoas não é de um dia para o outro. Você não vai receber ninguém pronto e no dia seguinte a pessoa vai estar fazendo exatamente como você fez. Eu tive um exemplo essa semana. Eu sempre fazia os fechamentos de operação. Eu centralizava isso em mim. E aí eu precisei que a minha funcionária fizesse. Eu passei para ela não fez como eu queria, achou que era uma coisa, não me perguntou. Quando eu precisei, quando eu pedi o relatório estava tudo errado. Era muito mais fácil eu sentar e fazer ali? Era. Mas eu voltei para ela e falei assim, não, peraí, eu vou te ensinar. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer, dei todo passo a passo. Ela me entregou o relatório certinho. Requer tempo, paciência. É muito mais paciência e tempo do que você pegar e fazer. Se você pegar e fazer, você de repente, você vai fazer uma planilha ali já tendo os resultados, já tendo as informações em 5 minutos. E para você passar, vai e volta, você vai demorar 1 hora. Mas é preciso, você vai perder 1 hora no seu dia e vai ganhar dias na frente. Então comece a pensar como dono. Eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que ter pessoas ali, porque se eu não tenho, a sobrecarga vem. Se eu acumulo essas funções comigo, a sobrecarga vai vir. E aí não adianta eu sair gritando e falando que eu não tenho ninguém, que ninguém me entende, porque eu também sou culpada. Eu não enxerguei a minha posição como dona. Eu não enxerguei que para que eu cumpra o meu papel como dono, eu não posso ser mais a funcionária. Então isso é um conflito que muitos têm e é normal, gente. É normal. Como eu falei na mentoria que eu fiz,
muitos eram grandes empresários e muitos foram lá pontuados só com mais gestor e menos dono de empresa. Aí você fala, poxa, mas isso acontece e é normal. Mais comum do que você imagina. De repente você está assistindo e está falando assim, de fato, eu penso como gestor, como um funcionário e não como dono da empresa, porque eu pego para fazer, eu faço isso. Não é que você não vai fazer mais nada, vai sentar e todo mundo, não. Só que você tem que ser mais dono da sua empresa do que um gestor, um funcionário. Você tem que ser mais dono. Então entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Enquanto você não colocar isso, a sua empresa não vai para frente, porque enquanto você está preso nisso daqui, você não cria estratégias, tá? O último ponto aqui é o que acontece quando você pensa como dono. Aí nós listamos aqui 3 itens. O negócio começa a ter estrutura, clareza e crescimento real, tá? Você ganha tempo, energia para focar no que importa. Seu trabalho gera resultados, não só desgaste. Quando você entende que você é dono do seu negócio, que você tá ali para ser um estrategista, que você tá ali para analisar como a sua empresa tá, que você tá ali para ver o que você pode mudar, o que você não pode, o que você pode trazer de novo, o que você tem que retirar. Enquanto você não entende isso, a sua empresa não vai andar. Porque quando a gente tá preso somente ali, ó, em executar, a gente não tem a clareza real. E às vezes muitas empresas fecham, quebram por causa disso, porque só tá fazendo e não perde-se um tempo necessário para analisar como que tá a saúde da sua empresa. Aí quando você vai ver, já não é mais tempo, não dá mais tempo para você socorrer a sua empresa afunda. Então, o dono da empresa, ele tem que se enxergar como dono da empresa e entender a importância de você ser dono da empresa. Vai ter dias que você vai ter que ficar lá, eu vou ficar um dia inteiro no meu operacional, vou fazer sim, vai ter dias. Mas isso não tem que ser a sua rotina. Enquanto você não enxerga isso, você não vai conseguir ver a real saúde da sua empresa. Quando a gente fala aqui, ó, você ganha tempo e energia para focar no que importa. O negócio começa a ter estrutura, clareza e crescimento real, porque você analisou o seu negócio e você focou no que realmente tem que ser. Como eu dei o exemplo do copo, da caneta, do papel aqui, você às vezes está focando sua energia num copo que vai te gerar X números de lucro, onde você tem na sua esteira um papel que te gera muito mais e te consome muito menos. Mas como que você vai conseguir olhar isso se você só está executando? A cabeça do dono tem que estar atenta para tudo dentro da sua empresa. Se um funcionário não está bem, se uma conta não está boa, se você está rendendo bem, para você gratificar seu funcionário. Então, assim, o dono da empresa, ele tem que estar com a mente livre para isso. E aí vem o seu crescimento real. Não vem um crescimento camuflado, ou um crescimento bagunçado. Que se você também não olha, você está crescendo, está ganhando, você não sabe de onde está ganhando, você não sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro, e aí não reinveste no seu negócio, e aí você tira o dinheiro do seu caixa. Então, assim, é você ter a clareza, é fazer um planejamento, é fazer um fluxo de caixa, é saber como que tá o seu DRE, entendeu? É saber como é que tá, você fazer o seu fechamento. Então, assim, é você entender 100% do seu negócio. Enquanto você continua pensando como funcionário, você nunca vai ser dono da sua empresa. Você nunca será. Analisa o seu momento, analisa onde você está errando, o que você pode fazer, como eu posso agir. A minha empresa é pequena, ela é pequena, mas ela está crescendo, está tendo uma evolução, então é hora de você colocar alguém para estar do seu lado. É hora de você colocar alguém para, de repente, fazer o seu financeiro, fazer alguma coisa, que às vezes você é uma empresa de serviço e esse serviço requer tempo seu, então você tem que começar, vou botar um ajudante nos pequenos, que é dos pequenos começos que geram grandes resultados. Então não negligencie a sua empresa, não negligencie o papel que você tem sobre a sua empresa. A sua empresa é um propósito seu, é sua visão, é sua identidade. A empresa é sua, você é dono. Então assuma como dono. Você não assume como dono da sua casa, como dona da sua casa? Como que a sua casa funciona? Não é você que dita as regras, não é você que analisa, você sabe quando tá faltando um açúcar, quando tá faltando um feijão, dos seus filhos, quando tiram uma nota ruim. Não é você que gerencia? Então gerencie também seu negócio. Gerencie também. Tenha um olhar de dono e não só de executor. Porque quando você virar essa chave, começa a ver, pega quais são os seus gatilhos, o que você tá fazendo, o que você não tá, se é um momento, analisa.
comece a analisar a fundo o seu negócio e comece a ter a visão clara de quem você é, porque você é o dono, você não é o funcionário, e assume esse papel, porque a partir do momento que você assumir esse papel, aí a sua empresa vai ter um crescimento real, você vai ter a visão clara do seu negócio, e aí sim você começa a prosperar. Então não misture o funcionário com o dono da empresa. A visão é do dono, a vista é do funcionário, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tema que a gente está trazendo aqui sobre empresário, esse mundo empresarial. Tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu já vivi, ou que eu vivo, ou que eu tenho experiência para contar. Como eu sempre falo aqui no Visão de Mulher, eu só venho falar para vocês o que eu tenho propriedade e autoridade para falar. Então, tudo isso daqui eu já vivi, eu já centralizei, eu já fui 100% operacional, eu já peguei eu já contei em outros vídeos aqui como eu era resistente de ter uma financeira na minha empresa, porque eu começava a pensar, o que eu vou fazer se a pessoa estiver aqui e vai fazer isso? E aí, quando eu coloquei a pessoa, eu tive tempo e clareza. Hoje eu tenho clareza maior dos meus números em função disso. Então, não seja resistente. Você, como dono de empresa, você sempre vai ter o que fazer, porque é a sua estratégia que vai fazer gerar. Então, a gente sempre traz pontos aqui para edificar cada vez mais a vida do empresário, a sua vida pessoal, independente do ramo que a gente vai falar, seja pessoal, empresarial. A gente sempre vai trazer aqui para edificar e ajudar, te trazer clareza no que você está fazendo, o que você pode melhorar. Esse é o intuito do Visão de Mulher. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tema. Se você não é empresário, se você ainda não é dono do seu negócio, compartilhe com quem você vê ali, ou com o seu patrão. Aqui, ó, patrão. Tá aqui, ó. Você que é o dono do negócio, ó, escuta isso aqui que a Francine tá falando. Então, assim, vamos compartilhar, comentar, curtir o máximo que você puder. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreva no canal, ative a notificação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. A gente está se dedicando cada vez mais e mais para trazer conteúdos novos, conteúdos diferentes para vocês, para que a gente possa somar sempre na vida de vocês, tá? Então, esse é o Visão de Mulher. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e a gente se vê no próximo. Fiquem com Deus!